Will we ever touch ground again? Now it's a long way down. Now we're heading up high, where no harm will get in our way. Will we ever touch ground again? Now it's a long way down. Now it's a long way Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, e é o som de Armin van Buuren, Heading Up High. Vou cortar o áudio aí, porque senão o Facebook derruba a nossa transmissão. 21 horas, 1 minuto, 19 graus na capital federal. O assunto do dia, por óbvio, é a prisão do Queiroz e a demissão do Weintraub. Bom, o ministro da Educação, ele nunca precisava ter participado do governo. Primeiro, porque não é nenhum professor renomado e nenhum profundo conhecedor de educação. É um economista de baixo clero, né? Chegou ao governo por indicação do guru do presidente. Só fez e falou o que não devia, né? Mostrando incompetência e desconhecimento total do cargo que exercia. E ainda por cima agora foi premiado, ganhando a cadeira, a vaga brasileira no Banco Mundial em Washington, a um reles salário de R$110 mil por mês. Ou seja, participou do governo, não fez nada que presta e ainda ganhou uma boquinha bacana. O próximo a cair é o irmão dele, que trabalha dentro do Palácio do Planalto. Vamos ver aí quanto tempo vai demorar para o presidente arrumar uma boquinha para o irmão do ex-ministro da Educação também. Outra indicação do guru do presidente é um novo secretário, do Ministério da Saúde. Agora não me vem o nome do cidadão, mas tem mais. O guru do presidente indica todo mundo, né? Ele indica na área da educação, na área da saúde, na área da cultura. O cara tem nome para qualquer cargo. Só o presidente da República que não conhece ninguém para convidar. O caso Queiroz, por óbvio, né, é a grande manchete do dia, demonstra o seguinte: bandido inteligente nasceu morto, né? Essa prisão de hoje, eu acho que deve colocar os ânimos e o clima do Palácio da Alvorada e em toda a família do presidente em palpos de aranha, né? Porque eu creio que esse cidadão aí, se vamos ver com o andar da carruagem, por certo, ele não vai querer se ferrar sozinho. E se ele abrir a boca, vai saber, né? Para quem se dizia um político 101% honesto, tanto ele quanto os filhos, agora começa a vir as interrogações, né? Então, é meio complicado quem tinha no seu discurso político combate à corrupção e está aí os amigos de 30 anos presos, os filhos enrolados em corrupção,
né? Inclusive teve uma indicação do Queiroz, que foi demitida da Alerj e na semana seguinte foi nomeada aqui em Brasília, mas também nunca apareceu no gabinete do ex-deputado federal Jair Bolsonaro. Quer dizer, essa novela mal está começando, a gente só está vendo a pontinha do iceberg. Vamos ver os próximos capítulos. Bom, deixa eu ver se tem alguma, além dessas duas notinhas de abertura, vamos ver o que eu tenho mais aqui que eu reservei para hoje. Eu achei um texto hoje anônimo, diga-se de passagem, que eu achei muito interessante e muito realista para o momento que a gente está passando. O nome do texto é... como é que é o nome do texto aqui? Encerramos nossas atividades. Diz a postagem, isso aqui eu tirei de uma postagem do Facebook, tá? Só que anônimo. Assim, eu não tenho assinatura de quem escreveu. Um comerciante tinha faturamento de 30 mil por mês. Faturamento, não lucro. Dos 30 mil, 10 eram folha de pagamento, 3 era aluguel do imóvel, 7 era um estoque mensal dos produtos que vendia. Tirando demais contas e impostos diversos, sobrava para o empresário 5 mil reais, que ele usava para viver, pagar a escola dos filhos, plano de saúde, supermercado e assim por diante. Antes de abrir o próprio negócio, trabalhou anos como funcionário no mesmo ramo. Juntou dinheiro, fez um empréstimo e realizou seu sonho. Então, chegou a quarentena e o faturamento dele caiu de 30 mil para 0. Os 5 mil que sobravam se transformaram em 0. A reserva que ele tinha para uma emergência não é suficiente para continuar pagando funcionários, aluguel e outros encargos por tanto tempo. Ele não terá como manter os empregos em seu estabelecimento sem poder abrir as portas. O produto que ele vende não tem procura pela internet. Se ele pegar o empréstimo que o governo está oferecendo, vai falir do mesmo jeito. Só que daí com uma enorme dívida que não terá esperança de pagar. Os 600 reais do governo não impedirão que a vida dele desmorone, que os sonhos dele virem ruínas e que a família dele sofra. Ele vai ter que usar o dinheiro das poucas reservas que tem para pagar a rescisão dos funcionários e dívidas com fornecedores. Ele ficará devendo aos credores, pois não tem mais renda. Ele perderá o plano de saúde e, caso adoeça, vai ajudar a sobrecarregar o SUS. Ele venderá o carro, se conseguir, por 30% a menos do que vale, para pagar contas atrasadas. Ele pensará em vender a própria casa, que construiu com tanto esforço, por milhares de reais a menos do que vale para algum especulador com dinheiro, e se mudar para um lugar mais modesto. Passada a quarentena, ele não terá condições financeiras, nem psicológicas, nem crédito para reabrir a loja ou contratar alguém. O sonho terá acabado. Ele sairá para procurar emprego, mas não encontrará. Chegará a contemplar suicídio, mas tem 2 filhos, então desistirá. Mas que bom que ele sobreviveu à pandemia, não é mesmo? É um texto bem realista, bem atual, né? De uma realidade que está acontecendo aos milhares, só não é falado, só não é comentado na mídia. Aí parece que nada está acontecendo. A única coisa que acontece é gente contaminada indo para o hospital. Aliás, eu li hoje no jornal do Amazonas que pessoas com outras doenças não estavam sendo recebidas nos hospitais de Manaus. Ou seja, quantas pessoas com outras doenças morreram,
foram atestadas como Covid e não era Covid-19, por falta de atendimento, por negarem atendimento, internação nos hospitais, porque tudo virou exclusividade da Covid-19. Assim como ocorreu em Manaus, quantos casos idênticos, de mortes idênticas, por não atendimento, porque hoje só Covid-19 interessa, que vieram a falecer por falta de leito e de atenção médica. Tem muita coisa aí errada. Essa história de Covid-19 já virou obsessão. Obsessão. Aqui no Distrito Federal, nós temos um outro caso que ocorreu hoje, de dança das cadeiras. O governador do Distrito Federal é um advogado renomado aqui, que se elegeu e colocou nos mais diversos cargos do governo do DF, por óbvio, pessoas de confiança do seu círculo de amizade. 99% de advogados, inclusive na pasta da educação. Pois bem, as tais aulas virtuais iriam começar agora na próxima segunda-feira. Hoje, o secretário de Educação pediu demissão. Falou que estava cansado, que não aguenta mais trabalhar na secretaria. Aí o governador ofereceu a pasta da Justiça, ele também não quis. Não, estou cansado, chega de trabalhar para o governo, não aguento mais. Pois bem, este secretário, que também era advogado, que também não entendia lufas de educação, saiu porque estava cansado, e o governador me convida uma advogada e dona de restaurante para ser secretária da educação. Eu fico pensando o que essa classe política tem na cabeça quando eles sentam o traseiro na cadeira do poder ou dos cargos eletivos que eles se candidatam. Porque é impossível uma pessoa em sã consciência lotear um governo inteiro de advogados que não entendem patavina de saúde, de segurança pública até vai lá, mas educação, saúde, assistência social e tantas outras secretarias, né? Tu vai colocar um advogado lá na segurança pública, na pasta da justiça, né? Mas encher um governo de advogado é um tanto quanto incoerente, né? Tudo bem que o círculo de amizade dele é só de advogado, mas pombas, será que na hora de fazer campanha ele não delegou para alguém procurar pessoas capacitadas dentro de cada área para compor o governo? Assim com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não indicou ninguém para o governo dele, porque ele não conhece ninguém. Ou ele recebeu indicação de partido político, ou ele recebeu indicação do guru dele que mora nos Estados Unidos, ou ele pegou gente muito próxima da família. Ele não conhece ninguém. E quantas pessoas capacitadas, expert em várias áreas, que poderiam estar contribuindo com o governo, mas, infelizmente, os nossos políticos são de uma limitação ou de uma carência para buscar nomes fantásticos. E eles, infelizmente, não pensam no prejuízo e nas consequências negativas que eles estão promovendo contra a sociedade, que é quem sustenta eles durante 4 anos. É difícil. Tá difícil. Outra notícia que eu vi hoje, existe um jornal online, é um jornal virtual, é um site de notícias, que eu até acompanhava, é a tal da Folha Política.
Eles faziam transmissões de sessões de vários tribunais, da Câmara, do Senado, declarações de ministros, presidente. Não era um jornal desses que ficava escrevendo artigo tendencioso, batendo pau no governo ou defendendo a esquerda. Não, era até um site de notícias bem imparcial. Pois bem, o jornal hoje foi fechado por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Simplesmente entraram lá, recolheram todos os computadores, todos os equipamentos e o jornal saiu do ar. Aí eu fico pensando, dá poder para quem não tem preparo ou não sabe qual é o limite do poder que pode praticar, acaba criando um clima um tanto quanto perigoso. E é o que aparenta, no caso do seu Alexandre de Moraes. Ele sentou, ele tem o poder, né? Poder da caneta, ele é ministro do Supremo, mas eu acho que ele está começando a usar mal o poder que tem, extrapolar um pouco. Que não é bem assim sair fechando jornal e recolhendo equipamento. Tudo bem, eles têm que investigar, têm que averiguar. Mas olha, existem folhetins de esquerda aos milhares espalhados pelo Brasil, tanto em versões impressas quanto virtuais na internet, que poderiam ser investigados. Mas por que justo esse, que tinha uma certa visibilidade na internet, que era extremamente imparcial? Eu acho que o ministro está começando a se perder um pouco na jogada. Saiu no Jornal de Santa Catarina que a cidade brasileira, a cidade gaúcha de Pelotas, é a única cidade com mais de 200 mil habitantes sem mortes, sem nenhum óbito por coronavírus no Brasil. Parabéns. Parabéns. Quem sabe a hora que o vírus chegar por lá vai contaminar todo mundo de uma vez só. Que não tem como a gente se esconder do vírus por muito tempo, porque ele não vai embora. Ele vai ficar por aí agora eternamente, assim como o influenza, que provocou a gripe espanhola lá no início do século passado, a gente convive com ele até hoje. Assim como o H1N1 apareceu e a gente convive com ele até hoje, o corona e o Covid-19 vai continuar convivendo com nós aí eternamente. Não tem como escapar dele. Se não for contaminado hoje, pode ser amanhã ou depois ou daqui a um ano, não importa, mas todo mundo tem chance de um dia ser contaminado por essa porcaria. Muito bem, vamos às nossas pautas de hoje. 21 horas e 17 minutos. Essa matéria saiu no jornal alemão Deutsche Welle, que é um dos canais de mídia alemã mais conceituados. Diz a matéria o seguinte, estarrecedora, diga de passagem. Durante quase 30 anos, autoridades de Berlim entregaram deliberadamente crianças órfãs a homens reconhecidamente pedófilos para a adoção, segundo detalha um estudo divulgado nesta semana na Alemanha. O experimento bizarro, comandado pelo professor Helmut Kentler, começou nos anos 70, na então Berlim Ocidental, e foi tolerado por décadas pelas autoridades locais. O argumento era de que pedófilos se tornariam pais especialmente carinhosos. O estudo conduzido pela Universidade de Hildesheim aprofunda o que se sabia sobre o projeto. Um relatório de 2016 de outra universidade já havia tornado pública a existência do experimento. Helmut Kentler, que faleceu em 2008, ocupava uma posição de liderança no Centro de Pesquisa Educacional de Berlim. Ele se dizia convencido de que o contato sexual entre adultos e crianças era inofensivo. As agências de bem-estar infantil de Berlim e o governo estadual fizeram vista grossa até aprovaram
ou até aprovaram as adoções. Há alguns anos, 2 das vítimas se apresentaram e contaram sua história. Desde então, os pesquisadores da Universidade de Hildesheim investigaram os arquivos do caso e conduziram entrevistas. O que eles encontraram foi uma rede entre instituições educacionais, o Escritório Estadual de Assistência Juvenil e o governo de Berlim, na qual a pedofilia era aceita, apoiada e defendida. O próprio Kentler estava em contato regular com as crianças e seus pais adotivos. Ele nunca foi processado. Quando suas vítimas vieram à tona, um possível crime já havia prescrevido. E isso impediu até agora que as vítimas recebessem indenização. Os pesquisadores descobriram que vários dos pais adotivos eram acadêmicos de altíssimo nível da Universidade de Hildesheim. O estudo revela uma rede que inclui altos membros do Instituto Max Planck, da Universidade Livre de Berlim e da famosa escola Odenwald, em Hessen, na Alemanha Ocidental, que esteve no centro de um grande escândalo de pedofilia vários anos atrás. Desde então, esta escola está fechada. A secretária estadual para questões de jovens e crianças de Berlim, Sandra Schires, chamou as descobertas de chocantes e horripilantes. Um primeiro relatório sobre o experimento Kentler foi publicado em 2016 pela Universidade de Göttingen. Os pesquisadores afirmaram então que o governo estadual parecia não ter interesse em descobrir a verdade. Agora, as autoridades prometeram investigar o assunto mais a fundo. Pois bem, lembramos que a Alemanha pós Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida no lado comunista e no lado democrático, né, a Alemanha Ocidental. Mas a Alemanha Ocidental, desde o pós-guerra até hoje, ela sempre foi governada pela direita da esquerda, a social-democracia. E a social-democracia, ela também compactua e pratica certas agendas da esquerda clássica. Casos como pedofilia, movimento LGBT, legalização de drogas. Agendas da esquerda clássica também fazem parte da agenda da social-democracia, que é a direita da esquerda. Eles fazem parte da esquerda. E a Alemanha Ocidental nunca foi governada por mais ninguém a não ser pela social-democracia. Não me causa espanto essa matéria do Deutsche Welle de promoção de pedofilia, já que a social-democracia ela avaliza esse tipo de agenda. Deixa eu ver aqui. Além do caso Queiroz, que já estremece os pilares do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, né? Hoje eu achei aqui num site, aqueles sitezinhos muito bons, porém difíceis de ser garimpados, né? Mas a gente encontra boas informações na internet, basta a gente pesquisar. Um material que fala sobre dinheiro público que paga a defesa dos tais blogueiros apoiadores do presidente da República. Pois bem, vamos ver o tamanho dessa novelinha dos blogueiros e apoiadores do presidente. A Fundação Índigo, organização mantida com recursos do fundo partidário ligada ao PSL, bancou despesas de blogueiros bolsonaristas que são alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news em evento organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro em outubro do ano passado. O fundo patrocinou hospedagem, transporte aéreo para blogueiros e influenciadores bolsonaristas, casos como o de Alan dos Santos e Bernardo Kister,
para participar da Conferência de Ação Política Conservadora. Bela palhaçada, só para gastar dinheiro, porque ninguém nem sabia que existia esse tal de ação política conservadora. O evento, importado por Eduardo Bolsonaro ao Brasil como o maior congresso conservador dos Estados Unidos, custou nada mais, nada menos do que R$1.100.000 à Fundação Índigo, que recebe dinheiro público para se manter, diga-se de passagem. Ou seja, é 1.100.000 de dinheiro público gasto nessa porcaria para fazer reuniãozinha, conferência de diretório acadêmico. Mais do que isso, eu acho que até ofender reunião de diretório acadêmico. As passagens do youtuber Bernard Kister mais hospedagem custaram R$9.000. Já as despesas de Alan dos Santos, hospedagem e passagens custaram R$4.500. Os caras gastam dinheiro público e só a primeira classe, né? Porque uma conferência deve ter durado no máximo 2 dias. 2 diárias e mais passagem de volta, 4.500, 9.000, estão gastando bem. Ou seja, essa turma, eles falam muito, batem muito no que a esquerda fez ao longo de décadas no Brasil. Gastando dinheiro público, fazendo conferência, fazendo congresso, fazendo um monte de coisa. Eles fazem a mesmíssima coisa. A mesmíssima. Eles só não fazem mais porque eles não têm público. Porque se eles tivessem público, como a esquerda tem, como o PT tem, eles estavam enchendo estádio também, gastando dinheiro público para fazer reunião como o PT fazia com o MST e etc. O problema é que eles não têm plateia. Eles não têm plateia. Porque se tivesse, eles estariam fazendo exatamente igual. A mentalidade e as práticas dessa turma do governo não é nada diferente do que diferente da mentalidade dos petistas, dos tucanos, dos MDBistas, dos pedetistas, da esquerda tradicional que a gente conhece. É claro, nada é instantâneo. O melhor remédio para qualquer doença é um dia após o outro. E muita gente que eu vejo aí nas redes sociais defendendo e apoiando o presidente como se ele fosse um santo no altar de uma catedral, quem sabe um dia cai a ficha deles ou morrerão sendo enganados por si próprios, porque as informações, as notícias, os fatos estão aparecendo. Não vê quem não quer. Aqui um outro artigo muito interessante também sobre onde é que está? Não é esse aqui. Aqui. Esse artigo eu achei fantástico, intitulado O Jogo do Cabo de Guerra e as Torcidas. Mas olha, é o raio-x do cenário político-social brasileiro. Esse artigo foi escrito pelo advogado Leonardo Corrêa. Ele começa o artigo da seguinte maneira. No passado escrevi que o grande embate seria entre os amantes da liberdade e os coletivistas de todos os gêneros, tipos e espécies. Afastando-se o véu da aparente dicotomia entre esquerda e direita, é justamente isso o que estamos vivendo. Na verdade, ambos os polos são pautados pelos que querem apenas tolher a liberdade e exercer o poder. Por trás dos rótulos, escondidos em platitudes insuportáveis, indivíduos perversos promovem agendas ignóbeis que objetivam preservar um conflito eterno, capaz de viabilizar a promoção de uma guerra fria pela imposição momentânea de uma visão de mundo aos demais. Isso é feito usando uma espécie de cabo de guerra social, que amplifica um comportamento tribal de batalha eterna,
alimentando e insuflando os torcedores dos dois lados. O palco dessa batalha e a sua glória estão no Estado, com todo o seu aparato coercitivo e repressivo. Ambos os lados se portam como ungidos e fingem proteger bandeiras ideológicas, mas, a bem da verdade, eles têm apenas um desejo: restringir a liberdade para continuar em sua eterna luta pelo poder. Homens livres são capazes de coisas sensacionais. Inclusive, e principalmente, promover um ambiente onde seja possível questionar os dogmas promovidos e propostos pelos dois lados deste cabo de guerra. Mais ainda, eles podem eventualmente até romper o cabo, deixando os extremistas caídos no chão, criando um ambiente de debates legítimos, pertinentes e honestos. Que força poderosa! Por isso, os amantes da liberdade são combatidos fortemente pelos coletivistas. Estes indivíduos que desejam exercer controle sobre os demais e se alimentam da discórdia. Eles não querem que ninguém possa expressar livremente suas ideias. Apenas um discurso alinhado com seus respectivos objetivos. E não querem que ninguém atrapalhe o seu jogo asqueroso, que precisa ser preservado a todo custo. O que fazer para se defender deles? Deve-se, inicialmente, entender que seu jogo pressupõe a existência e manutenção de ambos. Todo discurso maniqueísta que inflama as torcidas organizadas só se sustenta caso os times sobrevivam e na hipótese de conseguirem preservar o jogo do cabo de guerra. Enquanto as massas forem manipuladas por essa falsa dicotomia direita-esquerda, petistas, socialistas contra bolsonaristas, nunca seremos verdadeiramente livres. É preciso aceitar que os inimigos da liberdade são tanto de direita quanto de esquerda. Aliás, a turma da direita nem de direita é. E atualmente ambos juram defender a democracia. Mais uma palavrinha que, assim como direita ou dita direita e esquerda, vem perdendo sentido. Preservar o sentido clássico das palavras é uma das lutas mais ferrenhas que precisamos travar. E eles já conseguiram banalizar, deformar, substituir todos os significados e significantes da palavra democracia. Por fim, é bom lembrar que há outros jogos além do cabo de guerra. É possível buscar alguns que possam promover a interação entre as pessoas e talvez gerar alguma espécie de cooperação. Entre os extremos há um oceano de oportunidades. Pois bem, eu nunca consegui dialogar 2 minutos com a esquerda. Primeiro, porque são burros demais. Segundo, porque são doutrinados demais. Terceiro, porque são uns topeira, uns papagaios de pirata que só repetem aquilo que enfiaram na cabeça deles. A turma dita de direita, bolsonarista, é igual ou pior. Ou pior. Pior, sabe por quê? Porque grande parte dessa turma que apoia a presidência, eles parecem se alimentar. Eles alimentam o ego deles por apoiar o presidente que diz ser de direita, mas nem eles têm certeza disso. Para eles, ser de direita é ser contra o PT. É aí que eles caem na enganação e mostram a sua ignorância política. Segundo lugar, eles têm um ranço de que, porque eles não são ignorantes, chão de fábrica, favelados, sindicalista, que nem a turma da esquerda, do PT, porque eles têm um canudinho, quem sabe, embaixo do braço, um mestradinho, um doutorado em sanduíche, eles se acham sábios.
Eles não admitem que ninguém fale nada que ofenda o vasto conhecimento intelectual e acadêmico deles. O problema é que quando eles abrem a boca, ou praticam alguma coisa, ou escrevem alguma coisa, é de uma sacrossanta burrice e ignorância que chega a dar arrepio. Então, esse artigo mostra exatamente a realidade que nós passamos. Dois lados que se dizem um diferente do outro, mas são idênticos e principalmente com os mesmos objetivos. Vamos lá. O que mais que eu reservei aqui para hoje? 21 horas 35 minutos e a temperatura está caindo. Está ficando friozinho aqui na capital federal. Já estamos com 18 graus. Aqui. Esse artigo é de um cronista. Ele é administrador de empresas. É um gaúcho, diga-se de passagem. Ele é graduado em administração de empresas pela URGS, administração e marketing. É o Alex Pipkin. De vez em quando eu encontro algum artigo dele bem interessante que vale a pena ser lido aqui nesse nosso encontro diário de informação e conhecimento. O artigo do Pipkin, intitulado Esquerda, Novos Tempos para o Fim dos Tempos. O fim do mundo está próximo. O fim do capitalismo, o fim da história mundial. Que se apaguem o racismo e a opressão. Ainda mais agora com o exterminador coronavírus. Não se preocupe. Apesar das previsões alarmantes dos engenheiros sociais e dos apologistas da destruição, nada disso irá ocorrer, felizmente. E acho que muito embora muitos estejam prevendo um novo normal completamente distinto, não imagino que a situação futura pragmaticamente seja tão anormal e diferente da que presenciamos na nossa realidade objetiva. Bem, embora a economia de mercado ou o impopular capitalismo não seja perfeito, ainda não foi inventado nenhum outro sistema econômico capaz de retirar factualmente bilhões de pessoas da miséria e da pobreza. Desde os anos 90, mais de 1 bilhão de pessoas saíram da extrema pobreza, reverberando, inclusive com maior intensidade nos países pobres e de renda média baixa, especialmente como resultado da internacionalização dos mercados. Ainda que intelectuais, professores e abutres políticos interessados se estejam aproveitando de crises de todas as ordens a fim de proclamar as virtudes do socialismo quimérico e devastador, algo que passa longe de ser um sistema econômico, na medida em que é, de fato, a utopia de se trazer o paraíso para a Terra e, portanto, um dogma transformado em religião de fé. Os supostos beneficiários do mecanismo coletivista centralizado, normalmente administrado e manipulado pelo clube privê de autoritários que gozam das benesses do sistema capitalista, que retoricamente dizem abominar, a massa trabalhadora oprimida não caiu na cilada ilusionista e ainda não alcançou sua consciência de classe, objetivamente porque melhorou o seu padrão de vida, de consumo e posse de certos tipos de bens e serviços, de acesso à saúde e suas condições de trabalho e renda. O capitalismo não é esse engodo ilusionista perpetrado por acadêmicos ou políticos populistas e interesseiros. É o sistema econômico que estimula e utiliza a capacidade empreendedora e criativa distintiva dos seres humanos em descobrir novas e melhores soluções para a vida em sociedade, econômica e social. Por meio do livre sistema de preços, estabelecem-se relações colaborativas, alocando os recursos na forma mais eficiente possível, ao contrário dos regimes socialistas. Troca-se a coerção e o autoritarismo
pelas liberdades individual e econômica. Hoje se sabe que a probabilidade de um determinado evento ocorrer depende de que uma série de processos aleatórios aconteçam. Como afirmou o economista Armen Alkian, o êxito ou fracasso de uma iniciativa é dependente de circunstâncias fortuitas. O que as recentes crises têm demonstrado parecem ser ecos de sentimentos revisionistas que exalam ódio, rancor e ressentimentos de uma retrógrada visão intolerante que enxerga em tudo e em todos mecanismos de opressão, a fim de subjugarem a massa oprimida. Embora seja inegável a existência do racismo, esse ponto eu discordo do autor. Sobretudo em relação aos negros, não é com a politização do tema por parte desses apologistas da destruição que avançaremos. Uma das razões centrais para a política do ressentimento está no seio das universidades que continuam a explorar a inocência e o idealismo juvenil para propagar a desgastada e infértil agenda da opressão das minorias. O viés a partir de uma única lente vermelha emburrece e fortalece os sentimentos de ódio e de revolta desarrazoados. É aquela coisa. Ninguém tem privilégio, só negros, afrodescendentes, indígenas e deficientes físicos. Espera lá. Pregar igualdade é bonito. Mas na hora que tem privilégio, aí eles querem. Discurso é uma coisa, a prática é bem diferente. E ainda ganham privilégios e ainda querem que todo mundo que não ganha o privilégio bata palma e ache bonito. Desnecessário aprofundar que é crucial impor um reviver no aprofundamento da história civilizacional e das temáticas duras, de forma ampla e imparcial, a fim de que os próprios jovens possam pensar por si só e formarem sua massa crítica. A vida humana é complexa. Felizmente, tem-se a história que faz-nos ver e considerar suas vítimas, e com o conhecimento e a razão, progredirmos de um contexto passado de autoritarismo e de desigualdades extremas para o valor das verdadeiras instituições políticas, sociais e econômicas, da necessidade de uma lei igual perante a todos, dos direitos e deveres humanos, direitos e deveres, e da própria possibilidade de termos o direito de questionarmos pacificamente nossas autoridades e nossos pares. Apesar da heurística da disponibilidade, não sejamos presas fáceis de políticos enviesados, dotados de uma inteligência superior, que dizem saber mais do que sabem ao prever as perspectivas da Covid-19 e absurdamente aplicando seus decretos, entre aspas, salvadores, verdadeiramente autoritários nessa fase de nova pandemia. É claro que verdadeiramente há muito mais estatísticas e projeções do que genuinamente ciência comprovada. Os mandos e desmandos do cientificismo da OMS atestam cabalmente minha afirmação. Só se propaga achismos, perspectivas e projeções. O que se tem visto com a crise viral é a guerra maior de narrativas em função do vírus político. Pragmaticamente, vieses políticos transformam estimativas, longe de evidências factuais regionalizadas, contemplando notórios pequenos erros e escassez de contextualizações locais, e ao cabo produzem enormes erros grosseiros nas mentes e nas mãos de populistas despreparados. Evidente que eleitoreiramente é melhor prevenir do que remediar. No entanto, até o momento não parecem estar claras
tanto a ciência quanto a matemática, que mede o número de infectados, o número de mortes genuíno pela Covid-19, o número de recuperados e muito menos ainda o impacto da perda de empregos, da depressão econômica, das mortes por outras doenças, tais como câncer e demais infecções respiratórias, da perda das liberdades individual e econômica, entre outras tantas situações nocivas que vêm sendo promovidas diariamente. Uma pergunta que tenho sistematicamente feito: as vítimas do Covid-19 valem mais do que as perdas pelas vidas econômicas, pelas vidas acometidas por câncer, por outras doenças? Ou pela própria violência urbana? Enfim. Não. Nem o capitalismo irá terminar em breve, tampouco o racismo irá alastrar-se, como também a Covid-19 não exterminará a todos, embora pela mídia global aparente que falte pouco para o Covid-19 acabar com a humanidade. O que deveria acabar, embora seja bastante pessimista quanto a essa efetividade, é a tacanha noção fatal da vetusta opressão da massa minoritária, quanto ódio, quanto confusão e quanto atraso. Não se deixe levar pelos profetas da destruição. O coronavírus arrastará a economia global para uma recessão, acho que em partes para a depressão. E juntamente com os gritos politizados de falsos moralistas defensores do antirracismo, haverá um natural aperfeiçoamento e ajuste dos tempos ao sistema econômico de mercado que, por natureza, se autotransforma. Não haverá nem a ambicionada revolução, tampouco o final dos tempos. Aliás, como sempre, as soluções virão das intrínsecas e das espontâneas descobertas nos mercados. Mas cuidado, eles não serão tão originais assim. Muito bom esse artigo do Alex Pipkin. 21h47. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui curtinha para não ultrapassar a nossa horinha de leitura aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui hoje foi manchete no site do Correio Brasiliense, hoje de manhã. Bolsonaro diz que lutará por liberdade e que fará o que o povo quiser. Toda vez que algum ministro, algum político, seja da Câmara, do Senado, de Ministério, e principalmente o presidente da República abre a boca, eu fico tenso. Porque só abrem a boca para dizer nada. Que liberdade ele está lutando? Qual é a liberdade que ele luta? A anarquista? A socialista? A social-democrata, a anárquica? E outra, eu faço o que o povo quiser, então ele que saia da cadeira do Palácio do Planalto e vamos baixar uma ditadura anarquista. O povo vai mandar. Não precisa dele lá ganhando salário, tendo 100 seguranças pago com o dinheiro do contribuinte. Se ele vai fazer o que o povo quer, ele que renuncie, deixa a cadeira vazia lá e o povo faz o que bem entende. Fecha o governo, fecha as portas do governo e deixa o povo fazer o que bem entende. Literalmente, o nosso presidente não sabe aonde ele está, não sabe o que fazer e principalmente não sabe o que falar. Isso demonstra, dentro desse 1 ano e meio de governo dele, que nós estamos igual ou indo para um caminho pior do que nós tivemos nos últimos 30 anos com o PT e o PSDB governando o país. Porque
as trapalhadas, as declarações. Agora vem esse problema de corrupção em família e tal. Isso aí parece ser uma coisa ingênua, é o jeitão dele, ele é tosco, ele fala as coisas que vem na cabeça e tal. O problema é que tudo que um presidente da República, tudo que alguém que foi eleito fala ou pratica, até o que pensa, acaba tendo consequências no todo. Não fica lá dentro do Palácio do Planalto, reverbera aqui fora. E o brasileiro, infelizmente, ao invés dele procurar ter conhecimento, embasamento, se aprofundar nos assuntos, não ser papagaio de pirata, não participar de joguinho de cabo de guerra da torcida da direita contra a torcida da esquerda, o brasileiro parece que gosta de viver de enganação e de alimentar uma esperança infinita. Infelizmente, o que eu posso dizer? O que eu posso deixar como uma dica? Eu nem digo orientação, uma dica. Porque não depende de mim. Eu posso dar quantas dicas, quantas orientações, quantas fórmulas mágicas eu achar que eu conheça para tirar o brasileiro dessa letargia e desse estagnamento intelectual, desse estagnamento social, desse estagnamento político, porque não depende de mim, não depende das minhas fórmulas, depende da vontade que o outro queira sair dessa situação. Então, por experiência própria, eu já dei muita dica, muita orientação, já expus muita coisa. Não ganhei nada, não vi resultado diferente, muito pelo contrário. O populismo, a enganação, a esperança infinita, a agitação carnavalesca, que é promovida dentro do cenário político há muito tempo, e principalmente o joguinho do cabo de guerra, se sobrepõe a qualquer atitude racional, inteligente. Primeiro, porque dá trabalho, e segundo, não tem graça, né? É muito mais divertido ficar na rede social falando bobagem, ou ir para a rua com bandeirinha do Brasil, ou então ficar discutindo com um petista na rede social, mandando o outro para aquele lugar, xingando. Então, eu acho que nessa encarnação eu não vou ver nada mais diferente do que eu vi até hoje. Quem sabe numa próxima a sociedade brasileira seja diferente, porque nessa aqui eu já perdi todas as minhas esperanças de ver algo diferente. 21h52, o Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com novos temas para esse nosso encontro de informação e conhecimento. Vocês ficam a partir das 10 horas, eu volto e faço o playlist até às 11 horas com os principais hits do cenário mundial. Só dá um tempinho aí para tomar uma aguinha e às 10 horas eu tô de volta. Uma boa noite a todos e até logo mais.